Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deusa no ar mais uma vez, com vocês aqui com assuntos polêmicos, temáticos, para a gente falar sobre prosperidade, abundância, continuando essa onda da fase nova. Quem não gosta de dinheiro, não é mesmo? E falando em abundância em todos os sentidos da vida, tá? Para você se libertar de uma vez por todas, todos nós, na verdade, e a gente prosperar. Vamos lá, Benza a Deusa tá on. Bom, gente, aqui temos uma convidada especialíssima estreando aqui no Benza Deusa, Priscila Leles. Ela é economista, planejadora financeira, especialista em análise de padrão de comportamento e ela ajuda várias mulheres a prosperar, ter independência financeira e se libertar. Priscila, muito bem-vinda aqui no Benza Deusa. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Uma honra poder estar aqui hoje e falar desse assunto tão importante, né? Que é a nossa prosperidade e a nossa independência. Verdade, Priscila. Eu queria jogar uma perguntinha quente aqui para o público para a gente começar esse assunto, que é: você sabe o que é prosperidade? Você sabe que prosperidade está vinculada ao que você prioriza na sua vida? Não é isso, Priscila? Exatamente. Quando se trata de prosperidade, a gente tem que entender aí que nós podemos ser donas e donos das nossas escolhas para a gente conseguir alcançar essa prosperidade. Só assim a gente consegue alcançar a liberdade. Quando eu digo ser donas e donos das nossas escolhas, tem a ver com a gente entender aquilo que a gente realmente quer, né? O que é prioridade na nossa vida, porque isso vai variar de pessoa para pessoa. E a gente entender aí que para alcançar essa liberdade, o quanto nós estamos investindo do nosso tempo para que isso aconteça. Porque quando a gente investe tempo naquilo que a gente realmente gosta, naquilo que a gente realmente nos motiva, aí sim nós vamos nos sentir mais livres, mais libertas, né? Com Esse é o certeza. ponto. E eu acho assim, falando em prioridade, né, as pessoas priorizam tudo na vida, menos talvez aquele ponto do autoconhecimento, de acha caro investir nela mesma, num padrão de vida de melhor qualidade, mas vai num bar, num restaurante, numa festa, tá tudo bem, né? Aí tem aquela diferença que você falou assim, de o que que é preço, o que que é dinheiro, né? O que que é valor. O que é valor? Vai variar muito essa questão de pessoa para pessoa, a diferença entre preço e valor, porque o preço é igual para todos, mas porém o valor daquilo é diferente para cada um. Eu posso dar mais valor em algo, você dá menos valor nessa mesma coisa. Né? E a gente entender e ter a clareza, aí entra a questão do autoconhecimento, ter a clareza sobre aquilo que nós realmente valorizamos e aquilo que nós realmente queremos. Porque aí entra a questão, porque muitas vezes a gente deixa de lado um monte de coisa que a gente quer muito fazer, sonhos, né? Vamos dizer assim, porque sonho é muito bom, gente, mas realizar é melhor ainda. Com E certeza. aí, né? Então entra a questão de a gente ter a clareza sobre quais são os nossos sonhos, porque muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente pensa, né? Custa caro, eu não vou fazer isso, não vou fazer essa viagem, ou eu não vou comprar essa casa. Mas aí entra um ponto. Às vezes tem que parar para pensar sobre qual seria o valor disso, que existem possibilidades de se planejar para isso, continuar saindo, fazendo coisas que gosta, mas ao mesmo tempo cultivar aí esses sonhos, dar os passos necessários para que esses sonhos, esses objetivos realmente aconteçam. Aí entra a questão do tempo, né? E aí Uhum. tem muito a ver. Porque se a gente não se planeja, acontece uma coisa que é a seguinte: o tempo todo nós estamos comprando várias coisas. E nós compramos essas várias coisas, não é, na verdade, com dinheiro, é com o nosso tempo de vida que a gente necessitou para transformar esse tempo em dinheiro. E se a gente não tem a clareza necessária daquilo que a gente realmente quer, no mundo que a gente vive hoje, no mundo que existe muito consumo, acaba que a gente se perde nesse consumo e quando o tempo passou e a gente não alcançou aqueles sonhos, aqueles projetos que a gente tanto queria. Com certeza. Ô Priscila, você comentou comigo que você faz um teste com as pessoas para saber, assim, quem é você nas finanças, né. Como é que é isso aí? Como é que funciona isso aí? Esse teste é bacana. São 4 citações, então para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, é interessante prestar atenção aí para perceber onde está, né, em qual situação está. Então a gente tem uma situação um, que é a pessoa que está gastando mais do que recebe no mês. Tem uma situação 2, que é aquela pessoa que gasta tudo que ela recebe no mês, ou seja, fica no zero a zero. E a situação 3 é a pessoa que até investe um pouco, cada mês, um pouco que sobra, todo mês dá um jeitinho de investir um pouquinho. E uma quarta situação, né, que é a pessoa que consegue investir de maneira planejada,
sabendo que está investindo para objetivos de curto, médio e também de longo prazo. E aí entra o teste. Qual é a melhor situação e qual é a pior situação? E aí, o que O que que você vocês acha? acham? 1, 2, 3 ou 4? Qual é melhor? Né? Vamos parar pra... A melhor aí, então, a melhor a gente é a última, já pode ir respondendo aqui, né? A melhor é a última, investir de maneira planejada, pensando não só no curto prazo, mas também no futuro, porque se nós tivermos sorte, nós vamos envelhecer. E a questão é, hoje nós temos uma situação que 73% de brasileiros e brasileiras têm queda de padrão de vida na aposentadoria. Então, se a gente não cuida agora, lá na frente vai apertar a situação. E aí a gente vai jogar o problema para a nossa pessoa lá do futuro, vamos dizer assim, né? Resolve aí. Então tá, essa é a primeira Esse situação. esse ponto aí que você trouxe eu achei muito importante, só vamos fazer um parêntese aqui, 73% da população tá com queda no padrão de vida, quando envelhece, né. Como é que é Exato. isso, gente? Então isso é preocupante, né, porque a pessoa não pensa num planejamento a longo prazo, né, claramente. Exatamente. Exatamente. Isso é preocupante demais, porque você ajustar padrão de vida é muito difícil. Reduzir padrão de vida é extremamente difícil e desafiador. Só que se a gente não ajusta, não consegue se organizar agora para saber exatamente o que a gente precisa no futuro, isso vai acontecer depois na marra, né? Dizer assim, da pior maneira possível, né? É, Mas infelizmente. aí eu comentei desse ponto, mas aí voltando para o teste aqui, É. né? Então a melhor situação é essa. E a pior situação, qual aí, Maria? Você acha que é a pior situação? Ah, mas eu já sei a resposta, agora Olha, a gastar pior tudo. situação, gastar tudo que ganha. Aí muitas pessoas podem parar e pensar, poxa, mas gastar mais do que ganha não é pior. A questão é que quando você se endivida e começa aí a entrar na questão da inadimplência, pessoas que entram nessa inadimplência, igual a saúde, gente, física. Ficou no sedentarismo, chegou uma hora, deu um infarto, quando volta, volta com hábitos diferentes. Então, quem entra na inadimplência, volta com hábitos diferentes e consegue mudar. Agora, a pior situação é aquela que a pessoa gasta tudo que ganha, fica no 0 a 0, porque ela acha que está bem, que está tudo bem só porque não tem dívidas, porém, ela vive uma vida inteira iludida sem conseguir construir nada. Veja isso. Então, vive no 0 a 0. E esse é um problema gigantesco, porque isso aí a pessoa nem consegue entender que ela tem um problema a ser resolvido. Uhum. Nem consegue entender que tem uma questão. Né? Então, ela se perde aí e não consegue estabelecer algo aí para o futuro, não consegue construir algo para o futuro. Então, é um ponto que é necessário ter atenção devida. Onde você acha, assim, que as pessoas se perdem ou elas não conseguem enxergar por quê? O que você acha que acontece ali, que a pessoa entra no endividamento, vai fazendo aquelas compras parceladas uma atrás da outra e não consegue sair, começa a criar uma bola de neve, né, e não consegue sair desse sufoco financeiro aí, porque ela realmente não está vendo, porque ela está tão imersa e foi tão submergida dentro desse contexto que ela criou, né. Como é que você enxerga isso aí nas suas consultorias? É a questão muito do imediatismo, eu quero pro agora. E aí eu não planejar, não deixa essa clareza do que a gente realmente quer. Então, quando vem um bombardeio de consumos, e quanto mais exausto a gente estiver, quanto com pânico, com medo, né, essas situações nos fazem consumir mais por impulso. Então, se a gente não tem uma clareza bem estabelecida de quais são os objetivos importantes para nós, a gente se deixa levar nesses consumos. Aquela parte que vem assim, eu estou cansado demais. Mereço, eu vou comprar aqui o negócio para hoje, eu vou me dar isso aqui, porque eu mereço. Só que isso aí vem desencadeando um problema que ele não. E aí é preocupante, por quê? Você entra num ciclo vicioso que começa, né, consumindo, achando que vai resolver aquela questão. Eu resolvi no hoje, no momento. Só que aí depois vem a culpa por ter consumido algo. E aí, isso tende a acontecer de novo, porque agora, quando olha lá no cartão de crédito, ainda, o problema ainda fica maior. Né? Então, para essa exaustão ou para outros problemas, eles levam esse consumo por impulso e não ter a clareza do que realmente quer, a gente nem para pensar na hora de fazer uma compra, por exemplo. Então, já compra e depois vê o que dá. Compra e depois vê o que dá. Só que o imediatismo não nos deixa pensar no futuro. Então, é necessário aí até nosso tempo de vida para parar e pensar aquilo que a gente realmente quer para poder olhar para esse ponto. Com certeza. Você comentou também que a população, né, estou falando dos brasileiros, mas pode ser que tenha uma parcela mundial, com certeza, né, não consegue ter uma maturidade financeira
e não tem esse planejamento, não tem uma educação financeira. A gente não teve isso no colégio, a gente não aprende isso em lugar nenhum, só vai entender depois. E se a família te deu alguma base disso também, né? Senão, você vai ficar repetindo crenças do que você foi criado desde então sobre padrões financeiros, né? Aquelas crenças limitantes. E essa parte de maturidade financeira é essencial no dia de hoje, igual você está falando, né? Para a gente não agir impulsivamente e emocionalmente, né, porque realmente é a emoção que leva a gente a fazer coisas extravagantes, né. Exatamente. Hoje, quando se fala de finanças, até tratando de finanças humanizadas, é muito mais pela emoção, porque planilha está cheio. Planilha resolvesse as coisas, hoje a gente não estaria no universo, no caso brasileiro. No Brasil, a gente tem 70, né? A gente tem, na verdade, 78. A cada 10 pessoas, 8 estão endividadas no Brasil. Cada 10, 8 estão endividadas? Estão endividadas. Caraca! Esse endividamento aumentou e muito, e é justamente pelo ponto da falta de educação e maturidade financeira. É como você disse, a gente foi jogado na vida adulta, se vira aí. A É, gente não teve educação financeira, a gente não teve. Foram as nossas vivências que serviram de educação financeira. Só que assim como nós não tivemos, os nossos pais também não tiveram educação financeira. verdade. Uhum. E fizeram o melhor que podiam, né? Fizeram o melhor que podiam. Então, aí entram questões que, por exemplo, torna-se comum para a maioria das pessoas que a única forma de conquistar algo, de conseguir algo, é se fizer um parcelamento e pagar juros e comprar determinadas coisas que quer, entendeu? Uhum. Só que, ou então que seja no cartão de crédito também, vai lá e parcela. Só que aí entra um ponto, por exemplo, quando a gente acessa juros, um exemplo de um carro. Hoje, quase 2, 3 carros que você paga. Então, quer dizer que você compra um bem, um carro, e você trabalha X tempo da sua vida para pagar aquele um carro, você paga o carro mais os juros. Né? Mais 4 carros. Exato. Então, quer dizer que você vai trabalhar o dobro de tempo da sua vida ou mais para conquistar o mesmo bem que se você tivesse um planejamento, você conseguiria, na verdade, obter até resultados aí da rentabilidade, né? Eu vou fazer esse exercício para os meus clientes, não assustados, porque você ver assim, poxa, eu poderia então comprar um carro e fazer uma viagem e eu estou comprando só um carro? É isso. Uhum. E você comenta também que você acha, né, sugere que é melhor comprar, no débito do que no crédito, né, porque tem uma questão do planejamento aí no meio, né? Sim, são pontos, são vários, porque o que acontece? Quando tem educação financeira, é interessante utilizar o cartão, saber aí que você vem com as milhas, então tem bônus, é interessante. Usando isso com inteligência financeira é muito bom. Só que, se não tem educação financeira, tem que tomar um cuidado muito grande para não se embolar nesse parcelamento do cartão. Por quê? Chega uma hora que as pessoas já estão, isso eu digo porque eu recebo diariamente casos assim, que já não sabe quanto tem de parcelado no cartão. E aí, Hum, quando eu falo assim, olha, qual que é o seu salário? Às vezes eu falo assim, não, eu tenho, por exemplo, eu tenho 5 mil no cartão, só quando você vai olhar no parcelado, está mais para 20 mil. Isso é uma dívida, isso é um comprometimento de renda futura, né? uhum, Então, e qualquer tropeço que dá, se não tem uma reserva de segurança adequada, a pessoa pode entrar aí no, hoje, juros cartão de crédito não é juros de mercado. sim, Então, então, aí, usando com consciência a educação financeira, é ótimo usar um cartão de crédito, ok. ok, Agora, o cuidado que a gente tem que ter, porque quando você utiliza no débito, você tem você consegue aumentar a sua capacidade de controle das suas finanças. com certeza, aham. Você comentou também que tem 4% da população que planeja o futuro financeiro, né? Exato. Hoje, a gente tem somente, né, esses 4% que tem um planejamento financeiro estruturado, que é um acompanhamento como profissional, que além de olhar para os objetivos agora, entender o que realmente quer para alcançar essa prosperidade agora, também consegue cuidar da independência lá na frente. Porque é quando eu vou parar de trabalhar, né, e para ter esse retorno. Então, sabendo exatamente quanto que é necessário investir desde hoje para que tenha um salário X lá na frente, uma renda X lá na frente, capaz de não deixar o padrão de vida cair. Então, só 4% Só tem acesso a esse 4%. hoje. É muito pouco. É muito pouco, e eu fiquei chocada com esse dado aí, porque, assim, é uma questão de perspectiva de vida, né. Então, se a gente está vivendo um dia após o outro sem perspectiva nenhuma, zero, imagina o que a pessoa está fazendo com a vida dela, né. Se não Ai, tem uma base, não constrói uma base sólida para dar passos grandes, né, vai ficar sempre ali roendo mesmo, fazendo coisas pequenas, não conseguindo alcançar sonhos, propósitos maiores, né.
nesse sentido também. E exatamente, porque não planeja, não para olhar e fica nesse é também chamado, isso que você descreveu, essa situação que você descreveu, é também chamado de a roda dos ratos, foi um termo utilizado no livro Meu Pai Rico, Pai Pobre, que é você trabalha muito, ganha dinheiro, compra, 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 trabalha, ganha dinheiro e fica naquele esquema de só trabalha para pagar contas Uhum. e não consegue crescer, não consegue prosperar de fato e vive numa ansiedade que, caso aconteça alguma coisa comigo hoje, o que vai ser de mim? E é grave, e é Aham. ruim demais. É você passar uma vida inteira, às vezes não dormindo direito, preocupado, e a cada tropeço que vem, nossa, aí vem aquelas coisas. Tem que recorrer, às vezes, a empréstimo, ou então, empréstimo seja banco, ou seja também a parente, enfim, vai ter que recorrer a alguém, pedir ajuda a alguém em momentos difíceis. E o pior é não prosperar, né? Não conseguir sentir essa prosperidade, viver essa prosperidade e ficar deixando sonhos para trás. Com certeza. Para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, para a gente começar assim um papo de consciência financeira, começar a trazer essa maturidade, tipo assim, ó, Priscila, eu já resolvi que eu quero ter consciência financeira e eu preciso dar um primeiro passo. O que que seria esse primeiro passo? É reconhecer o estado que você está, né? Mas o que que seria um primeiro passo após disso? Olha, fazer um mapeamento, eu chamo até de mapa de projetos e sonhos, senta, tira uma hora e pensa assim, olha, o que, que eu realmente quero? O que eu estou deixando para trás? O que é prioridade para mim? Porque aí acontece assim, às vezes para um ano as pessoas conseguem prever, eu quero fazer uma viagem no ano que vem. Só que quando passa para 2, para 3 ou para 5 anos, já cria uma dificuldade maior. Mas aí, por exemplo, quem tem carro, pode ser que vai querer trocar de carro, né? Quem tem celular vai trocar de celular. São projetos, são sonhos? É também. Resgatar projetos, você quer fazer um cruzeiro ou você quer comprar uma casa, aí você precisa primeiro ter a consciência de quais são esses projetos e eu falo o seguinte, coloca os 5 para começar, não passa disso não, foca nesses 5, né? E entende qual é o valor de cada um deles. O que, que você precisa, qual é o valor, quanto custa cada um deles. E aí, dividir isso por mês, né? E aí fala, poxa, mas eu não estou conseguindo investir dinheiro ainda. Cadastra uma transferência automática. Pode ser para uma conta que você não vai mexer, que você não vai olhar. E aí, dividiu ali, eu preciso de R$ 100 para esse, mais 200 para esse, um exemplo, e cadastra uma transferência para outra conta que, se possível, você não veja esse valor. Já é um começo. Se não conseguiu guardar ainda, quando cadastrar essa transferência automática, pode ter certeza que vai conseguir investir. E aí começa a Ajuda. fazer essa reserva, então, né? Em uma conta que vai ficar ali meio stand-by. Porque quando as pessoas veem o valor, o nosso cérebro tem uma capacidade incrível de já criar uma demanda, sabe? Com certeza. O dinheiro que vai receber já fala, nossa, o que eu posso fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Pronto, então ele nem passa na mão. Então, ver o dinheiro traz, ainda mais para quem tem um pouco mais de dificuldade de investir, né, de poupar, ver o dinheiro traz até uma certa ansiedade, nossa, eu tenho que fazer isso, ou eu tenho que fazer aquilo. E deixando bem definido quais são os objetivos, e aí é até um ponto interessante de comentar aqui, quando que são escolhas, né? E dentro de planejamento, mais importante do que vai fazer, é interessante saber também o que não vai O fazer e que o que não tem que vai ser deixado fazer. para trás. Uhum. Exato. Se E não quando eu prioriza digo tudo, né, que é o começo do nosso assunto lá, vou priorizar tudo de uma vez. priorizar tudo não dá para priorizar tudo de uma vez. A gente precisa fazer escolhas Aham. com qualidade, escolhas com consciência e inteligência financeira é o que nos faz de fato prosperar, porque aí a gente consegue visualizar aquilo que realmente nos motiva, aquilo que realmente nos brilha os olhos. Né? Então, saber quais são esses pontos é interessante. E aí tem uma questão que não é sobre deixar de fazer no sentido de, nossa, eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa que eu gosto agora também. Não, nem pode, porque restrição gera compulsão. Hum. Tá? Restrição gera compulsão. Então tem que ter um equilíbrio, continuar fazendo coisas que você gosta. Você não vai lá e corta justamente o que você gosta. Vou dar um exemplo, a gente gosta de sair no final de semana. Aí vai Uhum. lá e fala, não, agora eu vou começar meu planejamento, eu vou cortar minhas saídas do final de semana, porque eu vou viajar no ano que vem para tal lugar. Não faça isso. Não faça isso, porque essa restrição vai gerar compulsão depois. Então, esse consumo vai vir bem ampliado depois. Tem estudos que mostram isso e eu acompanho isso diariamente. Então, acontece. Dependendo do perfil, acontece de uma maneira, vamos dizer assim, cada vez mais forte. E aí, entender que é um equilíbrio. Fazer coisas que você gosta, que tem que existir dentro do seu planejamento, alinhado ao que você quer também conquistar, que exige um pouco mais de esforço. E quando você faz uma escolha do, tá, hoje eu não vou fazer isso aqui,
eu vi uma coisa agora, gostei, mas eu nem queria tanto assim, ou queria, mas deixa eu pensar, é isso mesmo que eu quero? Pensa que é uma troca. Porque quando a gente está pensando que está tirando algo, é mais difícil, igual criança, né? Uhum. Se eu tirar um brinquedo da mão do meu filho aqui do Heitor, não der nada em troca, isso me fica bravo. Vixe. Aí é uma troca. Você entrega, o outro fala assim, ó, isso, você não vai fazer isso agora, porque você vai viajar daqui a tempo. Então é uma troca, na verdade. Uhum. E se a gente, como você falou, se a gente poda e corta, vai ter uma hora que vai ter uma compensação. É igual comida, eu tô pensando, né? Se você Exatamente. vai querer fazer um plano de emagrecer, né? E aí você corta tudo de uma vez, vai chegar uma hora que o corpo vai pedir aquilo ali, né? Então você vai compensar e não vai ter essa troca equilibrada consciente, né? Na verdade. Exatamente. Não tem uma troca consciente, porque não é algo sustentável. E Não quando é se diz de sustentável educação, isso. é, e quando se diz de educação financeira, de consciência financeira, é para você conseguir mudar a sua relação com o dinheiro para que seja algo sustentável, para que você consiga usar o dinheiro, o seu tempo, para aquilo que você realmente quer, para aquilo que realmente te importa e para aquilo que vai chegar onde você realmente quer e merece. E aí não é você cortar tudo. Você precisa ter esse equilíbrio. Porque Uhum. é igualzinho a alimentação mesmo. É. E, eu já tive casos, por exemplo, de cliente que ia começar comigo, que a gente faz agendamento assim, com uma antecedência. Aí, quando chegou para mim, tipo assim, agendou com 2 meses de antecedência. Se a gente for olhar o mês passado, não sabe o que é, porque eu aproveitei que eu sabia que eu ia começar o planejamento, então eu resolvi Tirou o pé do freio. tirei o pé do freio, porque eu sabia que depois eu ia ter que cortar algumas coisas. Só que aí tá um engano, não é só cortar, é sobre você consumir com inteligência financeira e você priorizar aquilo que você realmente quer e não deixar de fazer coisas, é sobre Uhum. você ter mais liberdade. Esse é o ponto. Exato. Porque a nossa mente tem uma questão muito específica que ela vai sabotar, né, então você cria inteligentemente alguma coisa para justificar aquela ação que você está tomando, porque aí sim, aí é o gatilho para você abrir a porteira e vai que vai, né. Exatamente, são os mecanismos de defesa do ego. Funciona na É. pega, Esses pega. mecanismos, conheço bem como é que funciona. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, sobre o trabalho com as mulheres, o que que você tem percebido, assim, da questão da educação financeira ou do sucesso financeiro em relação a esse público? Por que que você fechou esse nicho nas mulheres? Olha, eu vim fechando esse bicho, foi algo que veio durante o tempo sendo assim construído, porque eu estudei muito a questão de nós mulheres termos uma confiança muito minada no que se refere a isso. A gente mulher foi ter CPF a partir de 1962, cartão de crédito 1974. Olha isso, absurdo. E, e para nós mulheres, pode ver, nós crescemos vendo os nossos pais, vendo os nossos avós lidando com o dinheiro. E hoje tem 93% das brasileiras acreditam que os homens sabem lidar melhor com o dinheiro, com os investimentos. Sendo que não é assim, a mesma educação financeira que eles receberam, nós também recebemos. Hoje, quando se fala, por exemplo, de bolsa de valores, isso não é tão divulgado, mas homens perdem mais dinheiro na bolsa de valores do que mulheres, Olha. sabe? E aí, por exemplo, no tempo que eu trabalhei em banco, eu via muito essa dificuldade, né, de lidar com isso. Não é uma trava mesmo, não é nem que é uma dificuldade, é uma trava. De pensar assim, não, isso não é para mim, cuidar de dinheiro não é para mim. Eu falei, poxa, eu acredito assim, que nós podemos sim, entendeu? Eu falei, se a gente consegue sim, e esse conhecimento é possível para mim, é possível para você, que às vezes eu explicava, eu falei, nossa, mas então não era essa dificuldade toda, me parece. Eu falei, Aham. não é, algo que é possível, algo que é por você também. E aí eu vim buscando isso, e justamente também do ponto de que eu acredito que traz mais liberdade, porque tem muitas mulheres que vivem no esquema de dependência financeira, né? E trazer conhecimento liberta, é algo que eu acredito faz parte do meu propósito. Com certeza. Agora esse ponto do preconceito aí das mulheres, essa crença, né, mas você comentou que os homens perdem mais nos investimentos, mas porque fazem movimentos mais ousados? Eles estão mais corajosos nesse Eles, sentido? eles têm muita Ah, confiança, e essa confiança aí deixa eles mais à vontade para arriscar mais. E as mulheres têm características aí, vamos dizer assim, que ficam um pouco mais cuidadosas. E eu digo cuidadoso. que esse cuidadoso não é uma coisa ruim, porque Uhum. às vezes existe medo, claro que existe medo. É porque a mulher pensa muito na família, pensa no todo, eu não estou perdendo só dinheiro, o que vai acontecer aqui. Então, realmente, eles têm mais confiança, sim, mas não quer dizer que necessariamente eles têm mais conhecimento sobre. Eles vão na confiança, né? Exato. Confiança que para eu ter
confiança, eu tenho que ter conhecimento. Muito bom. Então, é E aí nesse trabalho você traz de novo essa perspectiva de vida, trazendo essa visão de que agora eu posso ser dono da ou dona das minhas escolhas, ter mais liberdade, poder fazer um planejamento que eu possa alcançar sonhos, né, alcançar metas, que não fique uma coisa tão distante, né, parecendo que: "Ai, só em 2030 que eu vou conseguir fazer isso", né. E não, aí você faz passos curtos, né, igual você comentou, curto, médio e longo prazo, né. isso, isso, e é exatamente assim. E quando a gente entra nos detalhes, é porque quando olha algo, né, vou dar um exemplo nosso, comprar uma casa, por exemplo. Nossa, parece que é algo muito distante, eu nunca vou conseguir. Mas quando a gente divide, vamos dizer assim, divide as ações necessárias ao longo do tempo, você consegue visualizar melhor a situação e consegue entender quais são as ações para conquistar aquilo. Por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim com mais de 800 mil em dívida, Caraca. há mais de 16 anos desse jeito. E aí pensa assim, poxa, como eu vou sair desse lugar? Sim, a gente saiu desse lugar. Mas é porque aí a gente entende e divide as ações necessárias. A gente pensa, olha, agora a gente é um passo de cada vez. Agora a gente precisa fazer isso, agora a gente precisa fazer isso. Vem a questão do autoconhecimento para a gente entender também. E dividindo isso num plano de ação sustentável, vindo com a inteligência, com a consciência financeira, as coisas podem mudar, as coisas podem acontecer. Mas muitas vezes, nessa vida, nesse mundo, né, que a gente está, onde é muito corrido, as pessoas não param para pensar nos objetivos, não conseguem nem parar, né? Não conseguem parar para olhar aquilo que realmente está incomodando e também, muitas vezes, está tão perdido que não sabe nem o que está fazendo, Uhum. E não pede né? ajuda também, né, E não pede entra ajuda. numa vergonha, não sei, né, não pede É, ajuda ou vai pegar só empréstimo no banco e afunda mais ainda através de juros, mais juros, mais juros. exato, exato. E pega. Então, aí a ajuda, muitas vezes, vem do lugar assim, as pessoas lembram do banco, né? Eu vou pedir ajuda, É, eu vou pegar vou empréstimo. pegar E, empréstimo. o, e aí vira um padrão na mente da pessoa, fica como um padrão. E aí, por exemplo, ou pode ser recorrer a algum parente também para pedir dinheiro, também vira um padrão, e aí desenvolve-se uma dependência no outro sentido. Uhum. Né? Eu já tive clientes também que falam assim, que, nossa, eu estou há mais de 4 anos tentando resolver isso, e agora em 4 meses eu consegui, como que foi? Mas é a questão de pedir ajuda, que muitas vezes, dependendo do estado que nós estamos, no lugar que nós entramos, a gente não consegue sair de lá sozinho. A gente precisa de ajuda e nas finanças assim também, tá? Uhum. A gente precisa de ajuda, um olhar de fora especializado para dizer e dividir essa tarefa. Olha, a gente precisa nesse momento aí. Nesse momento aí são passos com consciência e inteligência financeira para alcançar aqueles objetivos. Esse cliente que você comentou, ele conseguiu sair dessa questão que ele trouxe, que ele estava aí em pouco tempo, ou como é que foi isso aí? Um planejamento mais longo? Nesse caso foram 6 meses 6 meses? de De sair. 16 anos, em 6 meses ele conseguiu, olha isso, muito bom, hein? 6 meses. Nossa, uma benção infinita. Uma benção infinita. Com certeza. Então aprendeu, né, que a questão também não é só fazer uma vez, acabou, né, o negócio é você enraizar aquilo ali, aprender, como você falou, levar essa consciência para a vida, né. E aí é importante esse ponto que você comentou do aprendeu. E, na verdade, a consciência e a inteligência financeira, ela não é algo que você aprende hoje e está resolvido, ela é algo que tem que ser cultivado ao longo do tempo. Porque Uhum, senão você tem a tendência a voltar no que estava antes, sabe? Isso aí é um ponto. Por exemplo, vem desenvolvendo um trabalho, as coisas vão acontecendo. Só que é igual a planta, se você parar de cuidar dela, ela vai morrer. uhum, Então, assim como nós cuidamos da nossa saúde física, a gente faz check-ups, a gente olha, a nossa saúde financeira é a mesma coisa. Tanto que hoje, para os meus clientes, eu tenho check-up financeiro semestral anual para os meus clientes. E a gente tem que olhar para isso. A gente não cuida, vai na terapia, né? uhum. Nós vamos na terapia, nós vamos no dentista, está com dor de dente, vamos no dentista. E aí, a questão da saúde financeira também precisa de ajuda profissional, precisa de um cuidado mesmo e de uma frequência. É algo que não pode ser abandonado. Olhei hoje, resolveu um problema? Não. A consciência financeira ela tem que ser alimentada, cultivada constantemente. Uhum. E falando então dos investimentos, né, a gente comentou que a pessoa faz uma reserva para começar a sair ali do sufoco que ela tá, ou tem outros planejamentos, e tem a parte também dos investimentos, né? Como que você vê isso hoje na vida das pessoas? Depois ela começa a conseguir sair do zero a zero ali? Sim, tem, no caso, como eu comentei, é um dos passos para sair desse 0 a 0, né, que a gente falou anteriormente, e aí entra na questão dos investimentos, e aí vai variar muito de pessoa para pessoa também, como ela, é uma expressão que é interessante,
se ela tem estômago ou não para o risco, Eita. porque você tem que ter estômago, né? E aí existe uma infinidade de investimentos hoje no mercado, tanto de renda variável quanto de renda fixa, né? Então, tem criptos, tem ações, a gente tem também fundos de investimento, tem títulos do tesouro, e aí entra a questão que cada pessoa, de acordo com as vivências dela, porque as vivências também influenciam muito na maneira de lidar com os investimentos, Uhum. na aversão ao risco, né? E aí dentro, e é um estudo até que a gente faz sobre personalidade financeira, para entender qual é esse estômago para o risco, porque, na verdade, eu não indico o investimento para a pessoa, eu dou o Tá. conhecimento para ela entender qual é melhor para ela, né? Aí Mas dependendo aí, do perfil também, né? exato, do perfil e dos investimentos, porque aí, dependendo dos investimentos, quando for maior risco e tem maior oscilação, é interessante deixar para o objetivo que você tem daqui a 5 anos, porque dentro das oscilações você consegue um resultado melhor dentro desse período. Uhum. As pessoas aqui no Brasil prezam mais pela segurança, como você falou, né? E aí vai mais para essa renda fixa, investimentos que não oscilam tanto, né? E tem mais essa questão assim também. Apesar que você falou, tem a parcela que ousa mais, mas boa parte está ali na segurança, né? Boa parte está na segurança. Hoje a gente tem aí 80% dos investimentos concentrados em Uhum. renda fixa, né? E aí, e justamente pelo medo também, né, de perder, então tem as vivências da pessoa, mas também pelo novo. Será que eu vou colocar aqui? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Então tem Isso. uma série de preocupações. Exatamente. E o que que você acha, o que que você vê, Pri, desse movimento aí da nova economia digital, das criptos, os investimentos mais ousados aí também? O que que você vê sobre o futuro do dinheiro? Para onde que a gente está indo? Para onde que a gente está caminhando? Nossa, a gente está caminhando para algo que acontece tudo muito rápido. Esses investimentos, eles têm oscilações, de um dia está tudo bem, o outro dia tem uma mudança, e aí a gente tem que entender, um ponto importante, se a gente está preparado para isso. E uma questão importante quando se fala dessas oscilações é que muitas vezes a gente não pode retirar o nosso dinheiro naquele momento que cai, porque senão a gente consolida a nossa perda, né? Uhum, Então, vai crescer cada vez mais, é um mercado que vai se ampliar cada vez mais, e entra em pontos que a gente precisa cada vez mais também de conhecimento para poder acessar esses lugares, porque também são boas oportunidades de negócio, são boas oportunidades de investimento, mas sempre tendo um planejamento condizente. Por quê? Se você tem, e eu já peguei casos assim, se interessa, até tem coragem, vai para um investimento que tem maiores oscilações e que vai ter provável ganho mais no futuro, só que vai lá e coloca, por exemplo, uma reserva de segurança nesse tipo de investimento. ah, Eu não, já mas vi casos. aí E não dá. acontece, porque empolga. E não dá, tá vendo? Mas as pessoas empolgam com os ganhos. Então, como tudo acontece muito rápido, muitas vezes a gente vem perdendo um pouco, assim, quando eu digo de muito rápido, até se sair da conta, antes a gente tinha o dinheiro na mão. Nós víamos o nosso dinheiro saindo da nossa carteira e sentimos aquilo. Hoje está tudo tão rápido que hoje você gasta, você nem percebe. Hoje é só uma aproximação, você já paga, Uhum, você não vê o dinheiro sair. é verdade. Então, e essas oscilações também vêm acontecendo de maneira muito rápida e a gente se preparar para esse futuro aí, porque cada vez vai ampliar mais. Até a chegada E do Pix aqui também, né, então tá muito prático e agora eles fizeram até o Pix parcelado, né, então vai só vai exato. que vai. E eu acho que a tendência é que tudo vire digital mesmo, né. Você acha que Tudo, em quanto tempo acaba a nossa moeda física? nossa, eu acho que já acabou e a gente nem percebeu Ah, quase, pois sabe? é, pois é. É Não, difícil. porque é muito raro a gente colocar a mão no dinheiro hoje, Uhum. muito raro. E você falou do Pix, tem o Pix parcelado, a gente tem o débito com recorrência em cartão de crédito, que não pega o limite da pessoa, né? Ai, Mas ó. aí, esses débitos recorrentes em cartão de crédito, né, que é o quê? Por exemplo, eu tenho um serviço X, aí eu falo assim, olha, Maria, nos 2 primeiros meses é de graça e depois começa a debitar no seu cartão. É muito difícil você conseguir retirar isso depois. Não é que é difícil no sentido de você procurar a empresa e cancelar, é difícil de você lembrar. Então, quanto mais, vamos dizer assim, mais fácil, mais prático, menor o nosso controle em relação a isso. Então, é essa atenção que a gente tem que ter, Por isso é sabe? importante a gente manter a nossa consciência financeira aquecida, né, porque senão, se deixar, é uma coisa atrás da outra mesmo, um custo atrás do outro, não faz nenhum, e aí
É desse jeito, por isso que tem que planejar. E uma coisa até desses cursos você comentou importante, que aí eu perguntei, tá, mas você tem quantos cursos ativos? Tem X. Quantos deles você já fez? Aí não tinha feito, mas queria colocar mais algum. Eu falei, pensando no tempo que existe hoje, quando você vai concluir esses cursos? Tentar sempre manter, aí necessário consciência financeira. Eu já tenho tantos cursos ativos e ainda não terminei, né? E em relação a esses, né, recorrentes, podem ser de curso, outras questões também, tem um ponto que muitas vezes a gente nem perceber. Eu já peguei muitos casos assim, tinha tanta assinatura de tanta coisa que a É. pessoa nem percebia. E fica ali Não aquele dinheiro percebia, porque não recorrente entrando. Eu fazia indo embora. assinatura de todos aqueles planos de TV de, sei lá, Disney, Prime, não sei o que, isso que. E vai entrando e a gente quase não vê direito, né? Eu não fico vendo série e filme toda hora, o dia inteiro, em todos os canais, né? E aí fica um negócio que eu falei, gente, por que tá indo embora esse dinheiro, né? À toa. Está indo embora. Esses são pontos de tensão, porque esses nos distanciam da nossa prosperidade. Porque sem perceber, eu já peguei vários casos, por exemplo, eu já tive casos de cliente que economizou mais de R$ 500 por mês, Olha aí, só com coisa assinatura. que não estava usando, não É, estava usando. então. É uns negócios que tem nada a ver, assinatura de Mercado Livre, que não sei o quê, porque você vai ganhar não sei o quê. Eu falei, gente, vai na emoção, igual você falou, né? Impulso, é isso mesmo. Vai, empolga e Exatamente. vai. Empolga e vai. Meu Deus, não façam isso, gente. Observe o que vocês estão fazendo com a sua vida financeira. Mas vamos lá. Sim, sim. Então, gente, prepara porque vocês pegaram várias dicas, várias chaves aqui nesse programa, nesse episódio que tem falando sobre o que você prioriza na sua vida, para você ter consciência financeira, adquirir uma maturidade financeira também, começar a olhar para tudo isso que você gasta, né? Todas as assinaturas, esses pacotes, esses planos que a gente vai na empolgação, na emoção ali também. E Pri, me fala uma coisa, tem mais alguma dica que você pode dar para o pessoal para ou alavancar a vida financeira, ou tomar mais uma consciência ali disso. Olha, tem um livro que ele é muito interessante, é A Mente Acima do Dinheiro. É um livro bem interessante de ler, porque você consegue ali visualizar várias vivências de pessoas e como essas vivências influenciam nessa maneira de lidar com o dinheiro agora. E ele tem alguns exercícios também que cada um pode fazer em casa, né? Que traz mais consciência para a gente. Porque, sem perceber, muitas vezes a gente repete, na maioria das vezes, né, a maioria das pessoas repetem o que foi ensinado lá, ensinado assim, vivenciado, né, durante a infância, pela família, e a gente vem repetindo padrões, só que muitas vezes, repetindo isso, muitas vezes a gente fica preso, sem conseguir alcançar aquilo que a gente quer. Então, ali é uma indicação de livro que pode ajudar a se libertar. Qual o título? Repete aí. A Mente Acima do Dinheiro. A mente acima do dinheiro, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui também. E essa questão das crenças e padrões é muito sério, né? Isso aí, a gente às vezes fica repetindo esses padrões e nem sabe que tá, né? Inconscientemente. Inconscientemente. E quando a gente toma consciência, ele ainda vai se repetir durante algum tempo, é como se fosse um buraco na calçada. A gente vira o Vixe, pé várias vezes, até só que aí aprender. depois, até aprender. Aprendeu, e depois que aprendeu, provavelmente ainda vai cair mais algumas vezes, mas isso vai né, sendo melhorado ao longo do tempo, desenvolvendo essa consciência para ajudar a tomar essa decisão aí com mais inteligência em prol da nossa prosperidade. E sair da zona de conforto também, mas com consciência, né? Não sair chutando a jaca, o pau da barraca, mas sair da zona do conforto para você conseguir um momento diferente ali também na sua vida, para você conseguir virar a chave, né? É, com certeza, e entender que é possível, sabe? E decidir. Então, são duas questões. É possível, sim, mudar. Tem várias pessoas hoje que estão conseguindo transformar suas vidas através de educação financeira, através de consciência financeira, através de planejamento e decidir. Porque se a pessoa não decide, não vai, Uhum, sabe? Eu coloquei lá no Instagram pra você ver, eu sou guia. Eu falo que eu sou guia porque eu dou a mão, vamos seguindo, mas eu não dou os passos. Porque certo. dar os passos é só para quem decide, sabe? Muito bom. Muito bom, Pri. Qual o seu contato para as pessoas te acharem aí nas redes sociais? Como elas te encontram? Pode procurar no Instagram da Priscila Leves, consultoria, né? E lá tem no link da bio, você consegue acessar também até meu contato do celular, se quiser conversar comigo, WhatsApp, né? Estou à disposição, só te agradecer aí por hoje. Muito bom. E tem programas maravilhosos ali ajudando todo mundo a se libertar e ter mais essa consciência, né? Muito bom, Viri. Obrigada pela presença aqui no Benza Deus. O Benza Deus está de portas abertas para você. Espero que a gente faça mais episódios também, vivências, coisas assim maravilhosas.
Vamos sim, querida. Eu agradeço muito, foi uma honra para mim. Pode contar comigo, seguimos juntos. Maravilha. Obrigada a vocês que estão ouvindo. Deixe aqui seus comentários, compartilha com quem você acha que está precisando ouvir desse papo também e coloca aí sugestões de temas que vocês querem ver no próximo episódio e nas próximas conversas. Até o próximo episódio.